O protagonista desta história, Araji Kai, parecia a todos ao seu redor um adolescente comum e sombrio do ensino médio. Mas na realidade, ele não era tão simples assim. Era um assassino profissional que aterrorizava suas vítimas, nenhuma das quais jamais havia escapado. Os colegas de Araji Kai o odiavam e o intimidavam por causa de seu caráter antissocial e aura estranha. Mas tudo mudou um dia, quando Araji e seus colegas foram repentinamente transferidos para outro mundo. Um mundo de espadas e magia. Um mensageiro misterioso anuncia a todos que são heróis chamados a este mundo para derrotar o Rei Demônio. E para uma tarefa tão desafiadora, ela os concede superpoderes. A cena começa com um homem correndo por um beco escuro. Ele parecia ansioso e assustado ao parar. Olhou para trás e pensou que talvez tivesse conseguido escapar de alguma forma, mas de repente, alguém enfiou uma faca em sua garganta. Ele disse ao assassino que lhe daria dinheiro se quisesse em troca de sua vida. Mas no instante seguinte, o assassino cortou sua garganta. Na manhã seguinte, um jovem estudante estava a caminho da escola e parecia cansado. Seu nome era Araji Kai. Ele bocejou e pensou que, depois de trabalhar a noite toda, era realmente horrível ir à escola. Ele trabalhava como assassino. Quando entrou na sala de aula, os outros alunos começaram a cochichar entre si. Um garoto chamado Mido Shuji o cumprimentou com um largo sorriso. Ele era o craque do clube de futebol e presidente da turma. Kai retribuiu o cumprimento friamente e sentou-se à sua carteira. Enquanto isso, uma garota chamada Nagase Reina viu tudo e comentou que Kai estava rude como sempre. Ela era uma garota elegante que se destacava das demais da turma. Ela foi até Shuji e disse-lhe severamente que ele não precisava cumprimentar pessoas como Kai. Shuji o defendeu dizendo que ele poderia estar cansado. Por isso estava com tanto frio. De repente, outro aluno entrou na sala de aula e, ao vê-lo, Reina comentou que uma pessoa ainda mais rude acabara de entrar. O nome do aluno rude era Arashi Shunsuke, líder de uma notória gangue local. Alguns alunos cumprimentaram Arashi, mas quando ele viu que Kai estava dormindo, em vez de cumprimentá-lo, foi até o banco e gritou para ele se levantar. Ele estendeu a mão para agarrá-lo, mas Kai o agarrou antes que ele pudesse reagir. Disse que estava com sono e perguntou o que ele queria dele. Ele soltou a mão, e Arashi o chamou de esquisito. De repente, outra aluna chamada Kenzaki Rin pediu que ficassem quietos. Ela era linda e talentosa tanto em artes marciais quanto em literatura. Ela era a beldade mais fria e reservada da escola. Ele a confrontou, mas foi interrompido por outra garota chamada Hashimoto Mirei, uma aluna séria do comitê discipular que realmente se importava com a ordem. Ao vê-la pronta para lutar contra Arashi, um garoto chamado Narumi Yoshia disse a ela que Arashi a explodiria. Yoshia era um cara superficial e frívolo. Todos logo voltaram aos seus lugares. Era a escola Shinzo, primeiro ano, e era apenas mais um dia normal em uma turma com muitos problemas. Kai ainda mantinha a cabeça baixa quando de repente sentiu algo. Uma sensação estranha vindo sob os pés de Shuji. Uma luz azul brilhante começou a sair do chão e um círculo mágico surgiu. Logo, todos na turma perceberam e ficaram confusos e chocados. O círculo mágico cresceu e cobriu todo o chão da sala de aula. Shuji ordenou que todos saíssem da sala de aula, mas Kai sabia que não chegariam a tempo. Logo, a luz forte cegou a todos. Todos foram teletransportados para dentro do que parecia um antigo castelo. Todos estavam inconscientes no chão. E Kai foi o primeiro a recobrar os sentidos. Ele notou que o prédio era feito de pedra, com vários pilares grandes para se proteger, e havia apenas uma saída. Logo, os outros alunos também começaram a recobrar os sentidos. Todos estavam em pânico, mas Shuji os acalmou, e Kai ficou aliviado por Shuji ser alguém que conseguia manter a turma inteira sem perder a compostura. Arashi se levantou e disse que não podiam perder tempo, pedindo aos seus dois subordinados que o seguissem. Kai o deteve e disse que ouvia passos vindo em sua direção do outro lado da porta. Kai sentiu que um homem e uma mulher estavam entrando. Logo a porta se abriu e uma garota e um velho entraram na sala. Ambos pareciam cavaleiros e princesas medievais e usavam roupas esvoaçantes, incomuns e antiquadas, com capas. A garota cumprimentou os alunos, dizendo que eles eram impressionantes e os chamou de candidatos a heróis. Os alunos ficaram surpresos ao vê-los. Kai analisou os dois e concluiu que o homem tinha o físico de um espadachim e também estava em guarda. Quanto à garota, ele sentiu leves músculos, mas ela lhe parecia bem normal. A garota se apresentou como Leonora, a arcebispa do país sagrado, de Gerest, e o homem com ela era Gaius, um cavaleiro e seu protetor. Arashi disse a ela que nunca tinha ouvido falar do país antes, e perguntou se ela estava se metendo com eles. A garota respondeu que certamente não estava brincando com eles. Shuji se aproximou e explicou que eles estavam ali de repente e, portanto, um pouco nervosos. A garota começou a explicar tudo.
Ela começou dizendo que eles foram convocados para um mundo paralelo como uma esperança para a humanidade derrotar o maligno rei demônio. Eles eram os candidatos a heróis do mundo paralelo. Era difícil para os alunos acreditarem em algo assim. Gaius disse a Arashi para tomar cuidado com o que dizia ao falar com o santo do país. Arashi não se intimidou com isso, e Gaius desembainhou sua espada, mas Leonora o acalmou. Arashi pulou em Gaius, e Kai ficou impressionado com sua bravura. Antes que Arashi pudesse desferir um ataque, Gaius arremessou sua espada e fez um pequeno corte em sua cabeça. Seu ataque foi tão rápido que ninguém o viu. Leonora se desculpou pela agressão e disse que explicaria tudo em detalhes, mas para isso, todos teriam que ficar em silêncio e ouvi-la. Seu comportamento mudou repentinamente de calmo para assustador. Ela explicou que, devido à invasão do Rei Demônio, a humanidade daquele mundo estava ameaçada de extinção. O país de Digarest continuou resistindo, mas não tinha mais poder para impedir completamente a invasão. Kai achou a história bem comum. Ela continuou dizendo que eles eram a última esperança da humanidade. Ao ouvir isso, os alunos responderam que não podiam fazer isso, pois nunca haviam lutado antes. Algumas das meninas já estavam chorando. Gaius disse que poderia parecer impossível, mas que elas teriam que tentar, pois não havia como retornar ao seu mundo, a menos que derrotassem o Rei Demônio. Os alunos ficaram ainda mais chocados ao ouvir isso. Kai sabia que ele só dizia aquilo para motivá-los. Ele achava que as pessoas que sempre viveram em paz não poderiam simplesmente começar a matar, pois para isso precisavam de experiência e talento. Arashi se levantou com sangue na cabeça e os amaldiçoou por ditarem as regras. Ele acrescentou que odiava pessoas como eles. Gaius percebeu que o espírito de Arashi ainda estava intacto e se perguntou se ele poderia ser um guerreiro útil. Gaius empunhou sua espada e decidiu matar Arashi, pois ele poderia causar problemas para eles. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, viu que Leonora estava curando o ferimento de Arashi. Ela explicou que o poder que estava usando se chamava Sistema e lhes fora concedido por seus deuses. Ela o simplificou e disse que era como magia do mundo deles. Kai percebeu que ela conhecia a cultura deles e se perguntou se ela já havia invocado pessoas do mundo deles. Ela caminhou em direção a Shuji, dizendo que o poder era a razão pela qual ela os havia convocado. Ela ergueu as mãos e o pulso de Shuji começou a brilhar, e logo ele tinha uma espada feita de luz na mão. Ela explicou ainda que eles poderiam exercer o poder do sistema e despertar suas habilidades inatas de proteção divina. Ela disse que sabia que tinha um pedido egoísta, pois chamou todos para lá, e que agora eles não podiam ir embora, pedindo-lhes que lhe emprestassem seus poderes. Shuji disse que, não importava quanto poder lhes dessem, eles ainda não conseguiriam lutar imediatamente. Ela respondeu que eles seriam treinados e, durante o treinamento, seriam cuidados. Shuji assumiu o controle da situação e disse aos colegas que sabia que eles estavam com medo, mas que a primeira coisa de que precisavam era informação e proteção. Ele disse que deveriam ouvi-los por enquanto, e os colegas concordaram. Quando Leonora viu que todos estavam prontos para ajudar, começou a conceder-lhe seus poderes divinos. Mireri recebeu telecinese. Arashi recebeu poderes de explosão. Hina recebeu poderes de fogo. Yoshia recebeu poderes de vento. E outros também receberam poderes diferentes e surpreendentes. Leonora perguntou se havia alguém sobrando, e Kai levantou a mão. Ela lhe deu seus poderes também. E ele percebeu que seu campo de visão estava mudando e, assim que terminou de receber seus poderes, pôde ler as estatísticas de Leonora. A cor dos seus olhos mudou para vermelho e Leonora lhe disse que ele havia recebido o poder de julgamento, o que era bastante raro. O poder lhe permitiria ver as estatísticas e detalhes do seu alvo. Ele testou seus poderes em si mesmo e conseguiu ver suas próprias estatísticas. Arashi também testou seus poderes e zombou de Kai, dizendo que ele só ganhou uma nova cor de olhos. Kai percebeu que os alunos estavam se comportando de forma arrogante. Eles nem sequer tinham muita informação sobre o mundo ainda. E seus poderes também eram emprestados e poderiam ser retirados a qualquer momento, mas ele estava tranquilo porque tinha muitas outras maneiras de matar pessoas. Depois que todos receberam seus poderes, Leonora pediu que descansassem um pouco. À noite, os candidatos a heróis foram levados para seus quartos individuais. Kai saiu furtivamente pela janela em busca de mais informações. Do lado de fora, guardas patrulhavam e comentavam sobre a fraqueza dos candidatos a heróis. Eles zombavam de como aqueles garotos eram escolhidos para derrotar o Rei Demônio. Um deles disse que o santo certamente sabia de algo que eles não sabiam. Kai ouviu a conversa deles por completo. Ele usou seu poder de julgamento para verificar as estatísticas de um dos guardas, e percebeu que ele só conhecia esgrima. Logo partiu em busca de mais informações. Ele também havia aprendido sobre a estrutura da cidade, que era uma cidade fortificada. Queria entrar no castelo interno, mas os portões eram fortemente guardados, o que dificultava a entrada. Decidiu não se apressar e voltar em outra ocasião. Enquanto isso, em um campo aberto,
Rina procurava um bom lugar com seus 2 lacaios. Eles estavam lá para praticar seus novos poderes. Começaram a conjurar seus respectivos elementos e a observá-los, pois Rina estava curiosa para saber mais sobre toda aquela questão da proteção divina. Kai estava escondido em um arbusto, espionando-as quando de repente sentiu uma sensação estranha. As meninas também ouviram um barulho estranho vindo dos arbustos. Era uma criatura gigante parecida com um lagarto, e foram atraídas pela magia da menina. Kai rapidamente usou sua magia para ver as estatísticas do monstro, e ficou chocado com suas estatísticas avassaladoras. Logo, o monstro rugiu e começou a perseguir as meninas. Kai concluiu que o lagarto era forte e agressivo, mas corria apenas em linha reta, e também não tinha inteligência. Ele atirou uma faca nele, que penetrou com sucesso em sua pele grossa. Enquanto isso, Rina tropeçou e caiu no chão. O monstro a alcançou, e estava prestes a pisar nela quando de repente parou de se mover. Quando as meninas olharam ao redor, viram uma faca perfurando sua cabeça, que sangrava. Elas se perguntaram se alguém a teria salvado, mas decidiram não ficar mais ali, e foram embora. Kai não tinha motivo para salvá-los, mas sua consciência não o deixou ignorar a situação. Ele pensou consigo mesmo que as coisas não seriam fáceis por ali, se monstros como aqueles estivessem vagando livremente. Ele se aproximou do corpo do monstro para pegar sua faca, quando de repente sentiu alguém perto dele. Ele se escondeu atrás do corpo do monstro e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Voltou para o seu quarto também para evitar problemas. Depois que saiu, uma pessoa saiu de trás de uma parede. A pessoa estava coberta por um manto, impossibilitando que alguém olhasse para seu rosto. A pessoa esmagou a cabeça do monstro, arrancando-lhe os olhos. Ele disse a si mesmo que estava decepcionado depois de ver o quão inúteis e fracos os candidatos a heróis eram. Mas Kai cheirava exatamente como ele. Na manhã seguinte, Gaius levou o corpo do monstro morto aos candidatos a heróis, que ficaram chocados ao ver algo assim. Gaius explicou que o monstro foi encontrado morto na noite anterior, perto da capital real. Ele continuou dizendo que o rei demônio levou os monstros ao frenesi e, como resultado, eles passaram a desejar carne humana. Ele disse aos candidatos a heróis que eles lutariam contra criaturas como aquele monstro. Gaius perguntou a Steady, que era pesquisador, se ele havia encontrado algo estranho no monstro, e ele respondeu que havia vestígios de feitiçaria sendo usada, provavelmente por um demônio acima do nível médio. Ele disse que talvez estivessem explorando a história dos novos candidatos a heróis. Kai se perguntou se feitiçaria era diferente de magia, já que era uma palavra nova usada pelo pesquisador. Shuji perguntou se isso significava que o monstro era controlado por um demônio. Steady explicou que demônios fortes podem usar magias de servidão e, portanto, controlar monstros mais fracos. Gaius arrastou Steady para longe, mas queria explicar mais. Kai considerou Steady uma grande ajuda na coleta de informações. Ele precisava de ajuda. De repente, percebeu que a verdadeira identidade daqueles olhos que ele sentiu naquela ocasião era a de um demônio. O demônio era habilidoso, pois Kai mal o notava. Ele pensou que o demônio pudesse estar por perto naquele momento. De repente, sentiu alguém olhando para ele. Arashi disse a Gaius que eles não poderiam voltar para o seu mundo sem matar o demônio, e que ele não planejava ficar naquele mundo por muito tempo. Os outros alunos também concordaram com ele. Kai achou que era melhor que eles aprendessem rapidamente o peso da verdade. De repente, Leonora entrou e disse para eles não terem medo, pois ainda não sabiam como usar seus poderes. Tudo o que precisavam era de treinamento. Como eram de um mundo diferente, sua taxa de crescimento seria diferente da das pessoas daquele mundo. E assim, uma semana se passou desde que os alunos começaram o treinamento. Kai estava lendo livros na biblioteca e já conseguia entender cada letra do novo idioma. Ele achou estranho o suficiente que eles pudessem conversar um com o outro. Seu poder de julgamento não era adequado para a batalha, então ele foi excluído do treinamento, mas teve permissão para entrar na biblioteca. Ele não conseguiu encontrar muitos livros sobre a história e a cultura deles, e nem mesmo sobre demônios. Os 5 mais fortes entre eles eram Narumi, o controlador do vento, Arashi, com seus poderes de explosão, Kanzaki, com sua telecinese, Hashimoto, com seu poder terrestre, e Hina, com seus poderes de fogo. No entanto, havia outra pessoa com uma taxa de crescimento claramente extraordinária. Era Shuji. Ele se tornou mais forte do que as pessoas com quem aprendeu esgrima. Kai usou seu poder de julgamento e percebeu que todos os seus atributos estavam acima do nível B e, na semana passada, estavam abaixo do nível D. De repente, 2 garotos se aproximaram de Kai e começaram a zombar dele. E ele percebeu que até os outros o olhavam com desprezo. Eles estavam ficando atrevidos depois de ganharem seus novos poderes. Um dos garotos tentou intimidar Kai, mas Kai o jogou no chão sorrateiramente. Enquanto isso, Leonora e Gaius chegaram ao campo de treinamento. Ela anunciou que, como todos haviam crescido mais rápido do que ela imaginava, decidira levar os planos adiante.
Narumi perguntou se ela planejava enviá-los para lutar contra o Rei Demônio, mas ela recusou, dizendo que queria que eles agora praticassem a luta contra monstros. Todos pareceram ansiosos ao ouvir isso. No dia seguinte, Gaius e Leonora levaram todos os candidatos a heróis para o meio de uma floresta, e Gaius explicou que eles estavam lá para exercícios de combate. Era um lugar cheio de abstarzo. Eles não podiam se mover tão livremente quanto um grupo. Por isso, eles seriam divididos em equipes de 2 a 3 pessoas. Ao ouvirem isso, todos os candidatos a heróis formaram seus próprios grupos, deixando Kai e Kenzaki sozinhos. Eles não tiveram escolha a não ser se unirem. Kai achava que ela tinha uma personalidade confiante e apática, e também orgulhosa. Ela o pegou olhando fixamente para ela. Enquanto isso, Leonora anunciou que, como era uma ocasião especial, a equipe que derrotasse mais monstros receberia uma recompensa surpresa. Logo, os exercícios de combate começaram. No caminho, Kenzaki disse a Kai que seus poderes eram superiores aos de todos os outros, então ela não precisava que ele fizesse nada. Ela pediu que ele não o atrapalhasse. Kai aceitou a oferta e disse que deixaria tudo para ela. Vendo isso, ela perguntou se ele não tinha orgulho. Ele sentiu 4 entidades escondidas ao redor. Um dos monstros avançou contra eles e Kenzaki usou seus poderes. Seu poder se chamava Dominação, e era uma habilidade que impunha as ordens do usuário ao seu alvo. Ela ordenou que o Goblin se curvasse e ele fez exatamente isso. Ela parecia visivelmente cansada depois de alguns minutos. Ela explicou a ele que costumava se cansar quando usava seus poderes por muito tempo, pois consumia muito mana. Ele pediu que ela simplesmente matasse o Goblin, pois outro monstro estava prestes a atacar. Mas ela estava um pouco hesitante, pois para ela, o monstro parecia um pouco com um humano. Kai a fez entender, dizendo que afinal, era um monstro que tentou atacá-los antes. Ele pegou uma pedra e concluiu que ela era apenas uma estudante japonesa ingênua, acostumada demais à paz. Ele estava brincando com a loja quando, de repente, os outros 3 goblins também apareceram. Ela ordenou que os goblins se curvassem e pedissem a Kai que o ajudasse, em vez de ficarem parados ali. Kai respondeu que foi ela quem pediu para ele não se intrometer. Ela suspirou e ordenou que os goblins torcessem os próprios pescoços, o que os matou. Ele ficou surpreso ao ver que ela também conseguia executar tais ordens. Ao que ela respondeu que quanto mais difícil a ordem, menor o sucesso. Ela ficou enojada ao ver os cadáveres dos goblins, mas Kai a confortou com suas palavras de sabedoria. Ela perguntou como ele conseguia ser tão calmo se nem sequer tinha poderes. Ele disse a ela para não se preocupar com ele, pois esse era o seu ponto forte. Perguntou se ela gostaria de voltar, já que estava com muito medo de tudo aquilo, mas ela obviamente negou a proposta com orgulho. Ele sabia que ela estava apenas tentando parecer corajosa, mas também admitiu que ela não era tão ruim assim afinal. Enquanto isso, Narumi e Hashimoto fugiam de um monstro forte demais para eles. Mas correr não era uma opção, então decidiram atacar o monstro juntos usando seus poderes de vento e rocha. Eles acertaram o monstro com uma pedra gigante, mas ela mal o arranhou. Eles estavam desamparados e não sabiam o que fazer em seguida. Kenzaki queria voltar para o seu mundo, pois ainda não havia retribuído ao avô por tê-la criado. Ela queria muito mostrar a ele o quanto havia crescido. Ela estava perdida em seus pensamentos quando Kai perguntou se ela queria continuar, já que poderiam se perder. Os dois começaram a brincar e ela se perguntou por que Kai era tão misterioso e teimoso. Eles estavam brincando quando de repente, ouviram um barulho alto. Kenzaki reconheceu a voz como sendo de Hashimoto. Kai perguntou o que eles deveriam fazer e ela respondeu que, obviamente, deveriam ajudá-la. Enquanto isso, Hashimoto foi arremessada para longe pelo monstro, ficando ferida e sangrando. Ela pediu a Narumi que fugisse, mas era tarde demais, pois o monstro estava prestes a atacá-lo também. Kenzaki usou seus poderes e ordenou que o monstro parasse. Narumi agradeceu e disse que o monstro era muito poderoso e não poderia ser detido por muito tempo. Kai perguntou a Narumi se Hashimoto estava viva, ao que ele respondeu que sim, mas que estava realmente ferida. Kai pediu que ela a carregasse nas costas e saísse dali. Ele relutou em ir embora, mas vendo o estado dela, foi embora. Ao sair, Kai usou seus poderes para ver as estatísticas do monstro, e ficou surpreso ao ver algumas estatísticas bem altas, especialmente a defesa. Ele sabia que seus ataques não lhe causariam muito dano, e também notou que era um mutante, e se perguntou o que era exatamente. Kenzaki gritou que não aguentava mais, e ele disse que ela havia ganhado tempo suficiente para eles, e que deveriam fugir também. Ela concordou, vendo a situação, mas não conseguia mais usar as pernas, pois havia usado toda a sua energia para deter o monstro. Vendo a gravidade da situação, Kai sacou uma granada de fumaça e a detonou. Isso lhe deu mais tempo para agarrar Kenzaki e se esconder. Ela ficou um pouco perturbada por estar sendo carregada nos braços dele. Perguntou o que era aquela fumaça, e ele explicou que era uma granada de fumaça que ele havia feito enquanto todos treinavam.
Ele estava mentindo, pois carregava consigo algum equipamento antes de ser chamado. Como não era muita coisa, ele não queria usá-los descuidadamente. Kenzaki pediu desculpas a ele, pois foi ela quem disse que eles deveriam ir salvá-los, e ela mesma acabou sendo salva. Kai pediu que ela não pedisse desculpas, mas que agradecesse. Novamente, houve uma troca de farpas entre eles. Ela disse que deveriam fugir, mas ele respondeu que não havia necessidade disso. Ambos viram Shuji e os outros chegando ao local, e sem perder tempo, ele atacou o urso por ferir seus amigos. Shuji rapidamente atacou o monstro e feriu sua mão. Rina pulou e usou seus poderes de fogo no monstro, mas isso não pareceu afetá-lo muito, exceto por retardá-lo. Eles pularam novamente em cima do monstro. Enquanto isso, alguém os observava à distância. Era um demônio assassino veterano chamado Delphis. Delphis sorriu e disse a si mesmo que o monstro blindado não conseguiria derrotar os candidatos a heróis, devido ao rápido crescimento deles. Ele gostou da calma deles, especialmente Shuji. Era para ser uma missão de reconhecimento, mas era hora de mudar de planos. Ele decidiu acabar com eles ali. Enquanto isso, Shuji e os outros conseguiram derrotar o monstro. Delphis sorriu e estava prestes a atacá-los quando de repente foi parado por uma adaga em seu pescoço. Era Kai. Delphis ficou atordoado por ter sido pego daquele jeito. Ele estava estressado e se perguntava como Kai conseguia ficar atrás dele. Ele precisava de uma maneira de escapar rapidamente. Kai cortou suas pernas e o jogou no chão. Pediu que ele não fizesse barulho, pois não queria que Shuji e os outros o notassem. Kai disse que se ele respondesse a algumas de suas perguntas, o deixaria ir. Delphis não estava pronto para desistir, mas não tinha outra escolha, pois Kai estava em vantagem. Kai se perguntou se a pessoa que o observava na outra noite era apenas ele. Kai disse que precisava de informações, já que não fazia muito tempo que eles haviam chegado a este mundo, e que ele teria que lhe contar tudo o que ele perguntasse. Delphis sorriu e recusou, mas Kai também cortou as mãos e disse que seria mais fácil se ele cooperasse. Delphis disse para ele não o subestimar, tomou o veneno que ele carregava, matando-o na hora. Kai entendeu que não seria fácil lutar contra o exército do Rei Demônio,